Tem muita força lá. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de junho de 2012, sábado. O verbete é de número 2328. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 9 máximas. O tema é expressão conscienciométrica evolutiva. A especialidade é conscienciometodologia. Quem redigiu o verbete aí com muito critério é a nossa professora Rosa Ramalho, que está aqui muito bem assessorada, né, pelo Arvindade. Vocês tenham cuidado com os dois. Né? Agora, definição. A expressão conscienciométrica evolutiva é o balanço de acertos, realizações cosmoéticas, ganhos evolutivos, priorizações úteis, omissões superavitárias e erros e realizações, autoenganos, perdas evolutivas, omissões deficitárias, cujo resultado evidencia o nível evolutivo atual da consciência autoavaliadora. Agora, a profilaxia dos patopensênicos, a assunção de reciclagens pensênicas, a expressão conscienciométrica evolutiva, o balanço conjunto do universo consciencial, a expressão multiexistencial evolutiva, o reconhecimento dos traços forças, o emprego do autotrafor mais desenvolvido, substituindo os autotrafares, o aparecimento das crises de crescimento, a saída da zona de conforto, a valorização dos atributos conscienciais básicos, a identificação dos atributos conscienciais sofisticados, a análise consciencial profunda, e por aí vai. Agora, o auxílio dos amparadores extrafísicos, a parapercepção dos parafatos vivenciados na pesquisa evolutiva, o paracérebro trazendo à tona cons recuperados na série X, a retilinearidade pensênica parapesquisística. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a taxologia, com 10 categorias de impeditivos de acertos passíveis de reduzir os resultados evolutivos. Isso aí é muito importante ver, muito interessante. Agora, na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autopromoção evolutiva, escala das prioridades evolutivas, ganho evolutivo, gargalo evolutivo e inteligência evolutiva. Frase enfática. O resultado positivo da expressão conscienciométrica evolutiva explicita o nível das reciclagens concretizadas pela consciência lúcida quanto à prioridade de renovação consciencial. Você consegue mensurar os resultados de acertos, erros, perdas e ganhos evolutivos pessoais? Qual o saldo evolutivo da atual autoexpressão conscienciométrica? A bibliografia, eu chamo a atenção, tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui com João Paulo. São 20 itens. Balanço, saldo, resultado, atributo e autodesempenho. Know-how, renovação, avaliação, mensuração e autocognição. Autoinvestigação, matematização, prioridade, maturidade e analítico-pensenidade. Autoprodutividade, autocriticologia, evoluciologia, reciclologia e conscienciometrologia. Agora, o verbete aqui no dicionário hoje é debatologia. O argumento é intrafisicológico. Eu chamo a atenção para a premissa que está falando sobre a taxologia com 4 componentes de um polinômio. Vale a pena ver isso aí para a gente estudar o caso. Agora, questionamento. Professor Valdo, certo dia acordei e vi que não estava no corpo. Tomei um susto, mas não voltei. Isso é normal? Quer dizer, você não voltou, quer dizer, não interiorizou, não voltou para o corpo, é isso? Isso aí é normal. Agora, ó, o nome que o povão dava para isso é fuga astral. Agora, então, é uma saída abrupta do corpo, uma projeção, então, intempestiva, de uma hora para outra. Às vezes é positivo, às vezes é um amparador que faz isso. Agora, ó, para a professora aí, Rosa, Pensenologia, página 6, última linha. Poderia nos falar sobre a assunção das reciclagens pensênicas?
Então, quando você começa a fazer o seu diagnóstico, né, sua avaliação, e vai verificando os seus trafares e também colocando um paralelo com os seus trafores, você vai observando que você não tem outro jeito. Você tem que realmente, se você quer realmente evoluir, se o seu Mater Pensene é a evolução, tem que realmente fazer uma assunção da reciclagem. Porque só através da reciclagem pensênica que vai transmutar, vai mudar toda a sua maneira de ser, porque o seu pensene, logicamente, vai fazer uma ressonância nas suas atitudes, nas suas ações. E, desta forma, então, você vai utilizar os seus trafores, porque quando nós começamos a fazer essa reciclagem, é muito importante que a gente tenha essa auto-incentivação de observar os nossos trafores, para a gente não ficar muito assim para baixo. E através dos trafores, nós vamos fazendo um paralelo com os trafares e vendo como nós vamos poder fazer essa reciclagem. Na verdade, os trafores vão ser os carros mestres que vão conduzir a reciclagem do trafar, utilizando também, com essa observação, nós vamos verificar que temos um trafal, ou seja, o traço faltante. Se eu tenho um trafor e tenho um trafar que está bem próximo a esse trafor, então eu vou pensar, que trafal, que traço faltante eu vou utilizar para que eu me aproxime ao máximo desse trafor que eu quero chegar. Por exemplo, assim, digamos assim, eu tenho um trafar de autodesorganização. O meu trafal vai ser organização. E eu quero transformar esse trafar em auto-organização. Então, eu vou utilizar o trafal, né? Vou me esforçar. Não é fácil, falar é fácil, né? Mas a gente tem que suar a camisa. E eu consegui fazer dessa forma, quando eu observei que eu estava muito recalcitrante, muito com batopensenes e patopensenes também, o único jeito seria caminhar para a conscienciometria. E através da conscienciometria, a gente verifica, não tem jeito, não tem para onde correr. Então, temos que fazer essa assunção da nossa reciclagem. Ou então, nós estaremos aqui brincando. E a gente não veio para cá para brincar, né? Por que quase todas as pessoas têm tanta dificuldade para sair da zona de conforto, mencionada na 4ª linha da Fatologia, página 6? O que acontece? É medo? É auto-mimésia? Olha, a saída da zona do conforto, ela é muito difícil, porque a zona de conforto, digamos assim, que seja em questões financeiras, que sejam afetivas, seja lá elas de que ordem sejam, se você diagnosticou que você precisa fazer uma reciclagem, e a reciclagem, você tem que abrir mão dessa zona de conforto, isso balança, mas aí vai o quê? Vai dar vontade inquebrantável, da determinação de mudar. Porque, por exemplo, uma situação financeira que você tem na SOCIM, que você tem tudo. E você tem que optar para vir aqui e deixar talvez vir ficar aqui com 1/7 do que você tem. Isso é você deixar a zona de conforto. Mas você vai adquirir uma outra zona de conforto muito melhor do que a zona de conforto anterior. Porque você vai começar a se sentir muito bem consigo mesmo. Porque vai vendo que você está a caminho da evolução. E só andamos a caminho da evolução quando nós vamos quebrando as nossas imaturidades.
Ainda na fatologia, página 6, última linha. Quais as técnicas para identificação pessoal do megatrafar, megatrafor, megatrafal e o mater pensens? Eu já havia falado anteriormente, quando foi feita essa pergunta da função da reciclagem, né? Então, sabendo qual é, primeiramente, até que a ordem eu deveria ter colocado de outra forma, mas, bom, evidenciou aí o megatrafar, né? Eu preciso fazer essa reciclagem utilizando o quê? Em primeiro lugar, como eu falei, a listagem de nossos trafores. Isso para a gente não ficar muito caído, para a gente não se decepcionar muito, para ter estímulo para evoluir. Então, aí a gente vai verificar que nós temos muitos trafores, até muitos trafores não assumidos. Eles ficam muito apagados por causa dos nossos trafares, porque nós colocamos muito mais em evidência pela nossa tibieza e muito mais, os nossos trafares. E então vamos emergir os nossos trafores e depois listar os nossos trafares, né? E começar a pensar, como eu vou chegar lá? De que forma eu posso chegar lá? Fazemos então a listagem dos trafais, ou seja, os traços faltantes, quais os pulos do gato que eu tenho que fazer para chegar aos trafores. Então, olha, e quando a gente observa que temos já trafores adquiridos, que são assim, até bem semelhantes, podemos fazer uma associação. De que forma eu adquiri esse trafor? E agora eu estou com esse trafar que se aproxima tanto desse trafor, e talvez eu possa utilizar até esse mesmo trafor já bem parecido, mas identificando o trafal que falta para eu chegar ao trafor. Ou seja, então, transformando trafares em trafores. É difícil? Falar é fácil? Fazer é muito difícil. Mas, mais uma vez, a gente fala, não estamos aqui para brincar. Desde o momento que nós resolvemos vir para cá, para evoluir, fizemos cursos intermissivos, e estamos aqui numa minoria que está a caminho mesmo, levando a sério, abraçando a evolução. Não podemos mais perder tempo. Então, o mater pensene, como vai ser o mater pensene? O mater pensene é aquela matriz das ideias pensênicas que nós temos todo dia, diuturnamente, né, positivamente, de forma de pensênios positivos, ígidos, nós pensamos de que forma? Esse é o nosso mater pensene, é o mater pensene maior, é aquele mater pensene que vai ser aquele condutor, a matriz de todos os outros pensenes. Por exemplo, se o seu trafor, aliás, é a determinação, pode-se ter também um mater pensene de uma vontade inquebrantável de evoluir, né? Então, por essa vontade inquebrantável de evoluir, nós vamos, então, pensar tudo mais que está faltando. Sabemos, o leque está aberto de trafares e trafores e trafais, e vamos ver o que a gente pode fazer, mas sem empurrar com a barriga, realmente saindo da zona de conforto. Professor, qual a relação entre o domínio da Kundalini e a capacidade de instalar a auto-mega euforização? Pode-se dizer que o ser desperto já domina essa condição? Em tese, sim, a gente pode dizer que o processo de Kundalini é uma coisa primária de bicho. A pessoa tem que superar isso aí, que diz respeito aos chakras secundários, plantares dos pés, e ao processo do sexo chakra da pessoa. Agora, então, isso é secundário, é coisa de bicho. Quando a pessoa começa a dominar o processo da energia e ajudar os outros com assistência, é lógico, em tese, ela já dominou isso aí. Agora, eu queria dizer para vocês
que nós hoje já completamos 151 coautores, junto comigo, 152 coautores da enciclopédia. O total de verbetes que já redigiram até o momento é de 341 neoverbetes. Então, vocês estão morrendo de vergonha? Como é que é? Tem alguém aí que está morrendo de vergonha? Precisa tomar atitude. Agora, outra coisa, eu quero aproveitar aqui que aí o verbete da professora Rosa é sobre a conscienciometologia, que é a expressão conscienciométrica evolutiva. Eu quero analisar aqui uma pessoa que mexeu com o processo do Brasil, mas ele é um líder, ainda está vivo, né? O cara está na França, o nome dele é Jean-Marie Le Pen. É o cara que é o líder da Frente Nacional da França. Ele é direitista, ele não é esquerdista, tá certo? Agora, o que acontece? Eu estou vendo aqui, ó, União Europeia, hoje e o futuro. Esse livro é muito bom para estudar o processo da União Europeia. É um português, Joel Assi Ferreira, com prefácio do Luiz Amado, é das edições Sílabo, lá de Lisboa. Agora, o que é que se passa? Aqui, lá pelas tantas, estão explicando aqui, ele está explicando aqui o processo do espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, a políticas que conseguiram bom de visto, imigração e asilo, e depois fizeram o tratado, isso em 2012 foi o tratado de Amsterdã. Agora, depois eles foram fazer o tratado de Maastricht. Agora, nesse, então, eles queriam fazer um referendo sobre esse tratado, e o Mitterrand, na França, entrou nessa. Então, o líder da Frente Nacional, que é esse Jean-Marie Le Pen, explicou aos franceses, em tempo de antena televisiva, quer dizer, pela televisão, com calma, que a aprovação desse tratado, os brasileiros tinham um acordo de dupla nacionalidade com os portugueses, que eles podiam passar a entrar livremente no território europeu. O líder da extrema-direita francesa concluiu dizendo aos franceses: e a maioria dos brasileiros não são brancos. Vocês pensaram bem o que esse homem falou contra nós? Uma vergonha. E daí? Nós somos mesmo, mas se for pegar os pardos, os pretos, tipo africano, como é que é? Afrodescendentes, é muito mais do que branco. Eu sou exceção aí, ó. Eu sou meio ruivo, quer dizer, eu sou um bicho aqui dentro. Agora veja, o que é que tem isso? Isso é xenofobia, isso é racismo puro. Agora, o que se passa? O cara fez uma força danada, mas o Mitterrand entrou e derrubou o sujeito. E eles, então, conseguiram fazer o negócio do Tratado de Maastricht com a história toda. E parece que, até pelo menos, por enquanto, a maioria dos brasileiros aí não está sendo perturbada por eles. Existe o golpe final nos anti-europeus e eurocéticos, através disso tudo que eles estão fazendo. Uma outra coisa, com todo esse problema da Grécia, esse negócio todo, isso não quer dizer que o euro vai desaparecer ou qualquer coisa, não. A turma toda acha isso, esse aqui também está achando, está falando a mesma coisa. Existem as crises, que isso é normal. Gente, eles são 27 países, é muita gente. A única coisa que eu acho errado é que eles foram um pouco assodados, um pouco intempestivos, devia ter pensado mais para colocar esse povo pouco a pouco aí dentro. O negócio da Grécia foi corrupção, você sabe, teve roubo, por isso que aconteceu isso. Mas eles, a intenção sempre foi de auxiliar para tirar o buraco lá de dentro, tirar a situação da Grécia, melhorar aquilo. Agora, eles falam aqui no livro, todo mundo que trabalhou errado, que deu para trás, gente que eles riscaram do mapa, está falando tudo aqui dentro. Agora, esse aí é terrível, né? Agora, veja como é que os franceses estão racistas, né? Isso é impressionante. Por isso que estão combatendo tantos muçulmanos, aquele negócio todo. Nós, brasileiros, gente, o Brasil inteiro colocou no buraco que nós somos pretos. Não é incrível isso? O que há? Que beleza, bacana. O que há? A África aqui é melhor que a própria África atualmente. O que é isso? E outra coisa, é um monte de gente que tem o pé na senzala. É isso? E existe uma condição na França que é os funcionários da imigração, da migração, eles pensam todos assim. São os mini Le Pen.
Eles todos pensam desse jeito. Então, se chega uma pessoa lá e ela está ilegal e eles descobrem alguma coisa, é um massacre psicológico em cima daquela pessoa, tem assédio moral em cima da pessoa, e isso já era assim há 30 anos. Então, naquela época já tinha essa política. Hoje é muito mais por causa da derrocada econômica. Agora eles são da França. declaradamente racistas. É impressionante a gente pensar isso. Uau. Então pensa bem, conscienciometricamente, nessa personalidade com os réus. E a mistura de raças é que fortalece a raça, não é essa bobagem de nazismo. É lógico, eles não entendem isso. Agora, ó, hoje eu vou deixar você para falar com a professora Rosa. Eu entrego a professora Rosa para você, porque sempre entrego a pessoa que está falando. Hoje está bem perto. Cuidado com você falar, hein? Senão te pisa no pé aí. Não vou entantoar muito aqui. Agora, aqui na página, a última linha da página 6, depois ela continua na 7ª, o nível aqui, tá, né? Depois vai de fatologia, a nível de maturidade da Consim, expresso no esforço para o autoajuste do ponteiro consciencial. Dá para ampliar, por favor? O nível de maturidade da consciência expresso no esforço para autoajuste do ponteiro consciencial. É um contínuo, né, do que a gente veio falando. Como vamos adquirir a maturidade? Sair da infantilidade, da imaturidade, através dessa análise dos nossos trafares e os trafais faltantes, né? Então, só em nós já estarmos fazendo esse esforço, estarmos determinados a mudar, já é um índice de maturidade. Já é um índice de maturidade da Consim, porque ela está querendo mudar, ela está a caminho de uma holomaturidade, mas ainda está no início, na maturidade. E expressa o quê? O esforço para o autoajuste do ponteiro consciencial. Logicamente, se a Consim quer a evolução, né? Se ela quer galgar maiores níveis na escala evolutiva das consciências, ela vai fazer um autoajuste, né, desse ponteiro consciencial, o que eu tenho, o que está faltando, como eu posso chegar lá. Então, esse ponteiro vai ter que ter um autoajuste a partir da vontade inquebrantável, a partir da determinação dessa Consim em mudar, em ser uma Consim mais madura, a caminho da holomaturidade. Só mais uma. Na interaciologia, a primeira interação aqui na página 7, né? A interação, erros e acertos no saldo evolutivo pessoal. Então, tudo que nós estamos falando, né, está desenrolando nessa mesma fatologia, nessa mesma fatuística. Se há realmente um levantamento dos trafares, que também podem não ser só os erros, né? E mais os erros já obtidos. E também os acertos patrocinados até pelos trafores ou novos trafores adquiridos. Então, se há realmente uma interação entre erros e acertos, e essa Consim está realmente determinada a fazer um autoajuste no seu ponteiro consciencial, esse ponteiro vai pender para onde? Esse ponteiro vai pender, então, para os acertos, para a maturidade consciencial. Então, logicamente, a prodometria, ou seja, o resultado, vai ser um saldo evolutivo maior, né? O saldo evolutivo pessoal maior, onde na balança vai predominar os acertos. Rosa, lá na página 7, binomiologia,
Página 7, binomiologia. Você pode falar um pouco sobre o binômio ser-estar consciente no contexto do seu verbete? Sim. Interessante que eu já havia feito esse verbete, mas aí depois, recentemente, acho que tem umas 3 passadas, até umas 3 verbetes passados, a Adriana Lopes, ela apresentou um verbete dela, muito interessante. Eu pensei assim, puxa, se eu tivesse visto esse verbete antes, ele seria um foco de pesquisa para mim. É o senso de orientação existencial. Então, eu acho assim que ele bate muito esse binômio, o binômio de ser e estar consciente, com toda essa... Na página dela, na página 20, que vocês não estão, na questão da auto-orientaciologia, que ela coloca aqui, então, ela faz várias perguntas, e ela pergunta assim, ela faz perguntas de ordem, classifica em ordem pessoal, contextual, interrelacional e temporal. Então, ela faz as perguntas assim, quem estou hoje? Acho que tem tudo a ver com estar consciente. Como estou hoje, né? Porque, na verdade, eu sou o quê? Ser e estar, esse binômio ser e estar consciencial, significa que ser é a consciência integral. Ou seja, a consciência ao longo de todas as séries, em toda a sua holomaturidade, ao longo de toda a sua vida consciencial. É o fato dela ser, né? E ela vai trazendo bagagem para o estar em todas as ressomas que ela faz, né? Agora, ela se pergunta, através dessas perguntas, acho muito interessante que todos possam voltar a esse verbete da Adriana, e ela se pergunta, faz várias perguntas. Quem estou hoje? Por onde galguei? Ou seja, se eu sou consciência integral, se eu tive tantas bagagens e hoje estou ressomada como consciência, o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou aproveitando do meu passado anterior, né? Fazendo esse balanço, se é possível a gente porque é possível a gente, mesmo a gente não tendo retrocognições muito assim lúcidas, mas até pelos nossos trafores, pelos nossos atributos que nós já temos hoje, dá condição de nós fazermos um balanço, uma listagem de quem nós fomos ontem. Porque hoje nós somos o quê? A ponta de um iceberg de um ser integral que tem uma profundidade maior, né? E então, quem fomos ontem vai trazer quem estamos hoje, né? Como estamos hoje, né? Então, o que eu galguei, né? O que eu estou trazendo para essa ressoma atual de toda a bagagem? O que eu tenho que me desfazer? É toda uma bagagem, como se fôssemos... Cada vez que a gente ressoma, é uma viagem que a gente faz. A gente, às vezes, traz aquela mala que a gente compra, não sei, então eu vou fazer uma analogia. Quando a gente começa a voltar à nossa procedência lá da Socinha, a gente, a primeira vez que vai, com aquele malão desse tamanho, né? Não sei se todo mundo fez isso. Aí depois vai falando, mas não usei nada disso. Aí vai acabando aquela malinha bem menor que tem, né? Do conjunto de malas. Então, aí a gente vai fazendo isso, essas eliminações, vamos fazendo uma triagem, vamos ficando com tudo de bom que nós trouxemos da nossa holomaturidade, ou do nosso ser integral. Então, ser e estar significa o ser, o estar hoje aproveitando o ser de ontem, né? E sempre estar nessa balança
usando o ponteiro consciencial para que possa realmente fazer essa avaliação, né? Rosa, essa expressão conscienciométrica evolutiva, ela leva a pessoa para o extrato da FEP, da ficha. Sim. Porque o extrato da FEP é o que você consegue resolver nessa equação aqui. Você vai fazer esse balanço de trafores, trafares, trafais. Nele você alcança o que é a sua FEP. Por que você não usou isso, então? Na primeira definição... Extrato temporário da ficha evolutiva pessoal. Eu tinha colocado na definologia. Mas a definição ficou muito grande, talvez incompreensível. Aí, a proporção que foi sendo feita as correções foi tirada. Mas eu deveria ter aproveitado para a sinonimologia. Eu vi mais como sinonimologia, porque é o extrato da ficha evolutiva pessoal. É claro que ele é o resultado, ele é alcançado através dessa expressão, né? Você chegar a essa expressão... Vai dizer se a gente pode aproveitar. Eu acho que sim. Até quando eu não coloquei, é porque eu estava até um pouco em dúvida, porque eu não fiz o curso para encontrar a ficha, o meu código, né, pessoal de cosmoética. Aquele curso que estão dando sobre o código pessoal. Aí eu fiquei assim, não vou teimar, porque eu posso estar realmente equivocada, eu vou deixar para um próximo verbete. Mas eu acho que se você chegou a esse consenso, se a Rosa chegar a esse consenso também, a gente pode colocar na sinonimologia. É claro que isso muda muito, né? O extrato, todo dia você tira o seu extrato, ele está diferente, porque alguma coisa foi acrescentada. Mas ele é um extrato relativo da FEP. Sim. A verbetógrafa, em efeitologia, página 7, poderia comentar o efeito halo do saldo positivo revelado na autoexpressão conscienciométrica? Efeitologia, página 7, né? Então, você está com o meu ajudante aqui. Bom, efeito halo do saldo positivo revelado na autoexpressão conscienciométrica. Então, esse efeito halo a proporção, tudo isso que a gente vem colocando, né? A proporção que a gente vai fazendo esse balanço entre trafores, trafares e trafais. E realmente, quando nós chegamos a um consenso que nesse balanço vão predominar mais os trafores, os atributos mais usados, os acertos, vai havendo um efeito halo, né, envolvendo os nossos trafares, né, e os nossos erros. E vai, então, realmente puxando, expandindo a nossa evolução. E vai trazendo como resposta o saldo positivo da nossa autoexpressão conscienciométrica. Né? Por quê? Porque são os trafores puxando os trafares. Né? Agora, em ciclologia, página 7. Poderia expandir o ciclo autoconscienciométrico? Então, o ciclo autoconscienciométrico, até podem ter outros, mas eu considerei esse ciclo de... quando a consciência começa a investir em si mesma, ela começa... por exemplo, se ela vai para a Confus, ela vai fazer os cursos... Ela pode fazer independente, ela pode fazer as suas avaliações com o conscienciograma, independente de ser na Confus. Mas no meu caso, eu fiz através da Confus. Então, vai vendo os fundamentos do conscienciograma, já vai listando seus trafares, trafores e trafais, vai fazendo uma investigação de quem eu fui, quem eu estou agora, né? E depois vai realmente acrescentando, vai passando para um outro ciclo, um ciclo onde ela já se identifica, porque eu até posso confessar aqui para vocês, eu não tinha essa noção de tanta profundidade, né? Quando eu falo um mergulho profundo na consciência, que exerce o conscienciograma. Quando nós começamos a
realmente utilizar o conscienciograma como uma ferramenta de evolução para nós nos diagnosticarmos, a gente vai vendo quanto é útil. E, então, através desses fundamentos, nós temos assim uma relação mais amigável com o conscienciograma, pegando, segurando, sentindo, riscando e fazendo tudo o que é possível com ele. Nós vamos então passar uma nova etapa, um novo ciclo, que é a RECIM 1, ou seja, isso pode ser feito na construção, não, eu estou falando em relação aos ciclos. E depois uma RECIM maior, que é a RECIM 2, onde não tem, chega no momento na RECIM 2 que ou sai da RECIM, ou não se faz mais RECIM, cai fora, ou vai em frente, porque não tem mais como voltar. Então eu considerei isso ciclo conscienciométrico, ou seja, o ciclo das evoluções conscienciométricas, o ciclo da própria Consim se auto-investigando, auto-pesquisando e encontrando o seu diagnóstico e com ajuda também, logicamente, lá na Consul nós temos a ajuda dos conscienciômetros, os nossos colegas de grupo. Gente, se fala tanto, quando se vai a Cobaia, se disse isso e aquilo. Gente, os colegas ajudam demais, porque os colegas conseguem enxergar aquilo que nós não conseguimos nos enxergar. Nós temos uma imagem distorcida de nós. Nós temos uma imagem irreal de nós. E a proporção que nós vamos recebendo de evoluções, nós vamos realmente... Inicialmente eu comecei com muito mecanismo de defesa, não, isso eu não tenho, eu não posso, mas aí a proporção vai evoluindo o ciclo, você vai ver, não vou falar nada, eu vou avaliar, vou ver isso, vou investigar. E a gente vai chegando à conclusão que a maioria das devoluções que são dadas na Cobaia, que elas são realmente uma investigação, um aprofundamento consciencial, em nossa intraconsciencialidade. Agora, coisas que nós não conseguimos perceber. Arlindo, você não tem aí uma rosa ramada, você tem um ramalhete de rosa, pelo jeito dela falar, fora de sério. Agora aqui, ainda na página 7, Crescendologia. Poderia esclarecer o crescendo, a assinatura retropensênica e a assinatura neopensênica? Seja lá onde a consciência passar, né? Em qualquer estágio de ressoma que ela estiver em suas séries, na série de vidas que ela passou, ela vai deixar uma assinatura pensênica, né? Não só a consciência, como também o princípio consciencial. Os animais também deixam assinatura. Os próprios vegetais também têm assinaturas pensênicas. O que são assinaturas pensênicas? É o marco da sua pensenidade, ou no caso do princípio consciencial, o marco de suas energias. O marco, eu estou aqui, eu faço parte disso, o que eu estou fazendo, né? Então, não só as plantas, como os animais, como a própria consciência, deixa uma assinatura pensênica. Tanto que nós temos várias terapias que eles trabalham com assinaturas pensênicas, não só do próprio indivíduo trabalhado, da consciência trabalhada, como também dos remédios, das fontes, né, onde são extraídos os remédios, assinatura pensênica do remédio, de fito, né? Então isso é muito importante. Então isso é assinatura pensênica, mas a assinatura retropensênica e a assinatura neopensênica, ou seja, a retropensênica é aquela assinatura que nós vamos trazer de nossa consciência integral, do nosso... O que é? Não, retropensênica é a assinatura que nós trazemos de outras vidas. Nós fazemos retropensenizações e trazemos essas assinaturas, ou seja, no nossa ficha
evolutiva integral. Essa é heteropensênica. E a assinatura neopensênica, ou seja, é aquilo que a gente estava falando para a Dayana, né? Aproveitar isso que nós temos como retropensenidade e nessa nova mesologia, nesse novo momento, pensar trazendo de volta o que é positivo, os acertos, os trafores. Então, fazer, dentro dessa mesologia, uma assinatura neopensênica, ou seja, renovando o de ontem, que retro nem sempre significa que é positivo, e trazendo as coisas positivas para o momento agora, para a mesologia. Agora, na página 7, ainda binomiologia. Poderia ampliar os 3 últimos binômios. É o binômio autopercepção lúcida, autoimagem real. Binômio soma otimizado, psicossoma disciplinado. E binômio autocrítica eficaz, autoconhecimento fidedigno. O primeiro é o quê, professor? Autopercepção lúcida, autoimagem real. São os 3 últimos binômios que tem aí. É para falar dos 3. Um por um. Tá. Também do otimizado, psicossoma, disciplinado, tudo isso, né? Bom, então, o autopercepção lúcida, autoimagem real, é aquilo que a gente já havia falado em relação a fazermos a nossa análise conscienciométrica, o nosso diagnóstico, né? Ou seja, nós passamos a ter uma autopercepção lúcida de quem nós estamos agora, né? Essa é a autopercepção. Então, a partir dessa autopercepção, através do diagnóstico, nós vamos fazendo de nós mesmos, nesse ciclo conscienciométrico, nós vamos, então, encontrar a nossa imagem, autoimagem real. Muitas vezes vamos deixar por terra muita coisa da nossa imagem ideal, a nossa imagem idealizada, mas esse é o momento evolutivo, esse é um binômio evolutivo da autopercepção lúcida de quem somos hoje e a autoimagem real realmente pisando no chão e identificando quem somos. Agora, o binômio soma otimizado, psicossoma disciplinado, sim, o soma, né? Nós temos que dar, sim, bastante valor ao soma, porque o soma é o nosso carro condutor, é com ele que nós precisamos. Nós precisamos do soma para que nós possamos colocar em prática toda a nossa proex, todo o nosso planejamento existencial. Então, precisamos de um soma otimizado. E, através desse soma otimizado, nós vamos também olhar também para o nosso psicossoma e vamos disciplinar, porque há sempre um feedback, uma retroalimentação entre o soma e o psicossoma. Se o psicossoma estiver disciplinado, logicamente nós vamos ter menos doenças, vamos menos respingos em nosso soma. E também vice-versa, do soma para o psicossoma. Então, vamos cuidar dos dois e também do mental soma, que o mental soma agradece. E o outro é o binômio autocrítica eficaz e autoconhecimento fidedigno. Também é um crescendo aqui, né? Se fazemos uma autocrítica sincera, eficaz, lúcida, transparente, né? Nós vamos ter o quê? Um autoconhecimento de quem realmente nós estamos agora, né? Qual é o nosso momento evolutivo agora? Mais fidedigno. O que vai vir desse substrato, desse balanço, vai ser algo muito mais fidedigno, muito mais, autêntico, né? Digamos. É isso aí. Recentemente estive com minha amiga no CAEC. Me informou sobre a alteração do humor do rapaz dela, o namorado dela. O rapaz repentinamente foi acometido por desânimo e pensou até em abandonar os estudos. Minha amiga está bastante preocupada com a situação. Qual a melhor postura para ajudar nessa situação? Olha, o rapaz, tudo indica que está com um problema sério. Seria bom levá-lo a um psicólogo de confiança, para ver o que pode
a retirar aí da situação e mostrar a realidade, dar um diagnóstico disso aí. É bom estudar o caso dele. Rosa, aqui no B, aqui. Em sinergismologia, na página 7, o primeiro sinergismo dos acertos evolutivos validando as autopesquisas. Queria te perguntar será que só os acertos validam as autopesquisas ou os erros também validam? Já que os erros eventualmente também permitem você saber para onde não ir. Até a gente poderia, foi bom você poderíamos também colocar o sinergismo entre erros e acertos evolutivos, mas aí no caso os erros também vão entrar, coloquem erros primeiro, acerto, não sei, aí vão ver. Fica melhor, né? Porque se fosse erro, não seria evolutivo. O erro é involutivo, né? Ele vai facilitar, né? Mas o erro, não sei se o erro é involutivo, porque ele permite você futuramente saber para onde não ir. Então ele também tem o seu benefício. O erro é um parâmetro, né? Rosa, Oi. toda vez que você fala em acerto, implicitamente você está falando de erro, porque você distinguir o que é acerto, você tem que fazer diferenciação para o erro. Então o sinergismo de acerto já está implícito então já está implícito o parâmetro que já fez para você chegar aos acertos, você já trabalhou com seus erros, usando os erros como parâmetro. E chegou, então, à conclusão dos acertos evolutivos. Ou seja, o acerto evolutivo é o saldo, é o que ficou, né? Dessa forma. Rosa, né? Também gostaria de saber o seguinte, no efeito halo, né, do saldo positivo revelado, o saldo negativo também vem à tona, certo? Sim. Então fica complexo, né, para se trabalhar. Aí eu gostaria de saber como que você trabalha nesse aspecto a pressão multidimensional. A pressão multidimensional entre esse ressurgir dos erros e acertos. Isso. A partir do momento que você começa a fazer esse levantamento, né? E surgir aí no efeito halo o saldo positivo, automaticamente vem também a constatação do saldo negativo, né? Sim. E aí, como você trabalha esses dois parâmetros junto com a pressão que vem multidimensional? Porque aí vem uma pressão, né? Sim. Olha, no meu caso particular, né, eu trabalho assim, eu não assim deixo de lado os erros. Eu realmente analiso os erros, porque, como a gente falou aqui, essa análise conscienciométrica, ela é feita utilizando os trafares e os trafásticos, ou seja, são os hiatos, aquilo que falta para você chegar ao trafor. Mas eu dou um maior valor aos acertos. Porque se eu ficar realmente presa aos erros e a pressão multidimensional que vem, ou seja, do grupo, né, que está preso a esses meus erros, eu vou ficar para baixo, eu vou ficar em depressão. Então, eu não neutralizo os erros, mas enfatizo os acertos de forma que eu possa galgar ciclos maiores, que eu possa realmente evoluir mais. E não me esquecendo dos erros, lógico. Esses erros serão futuramente acertos e futuramente trafores. Mas se há uma pressão multidimensional, principalmente do grupo que esteve junto conosco nessa prática desses erros, desses trafares, sim, lógico, eles querem mais que nós não saiamos de onde nós nos encontramos, que a gente fique patinando, mas temos que ter bastante força de vontade. Temos que utilizar nesse momento muito EV, TENEPS e saída, como eu coloquei lá na pensionização, na pensionologia, eu coloquei assunção de reciclagem pensênicas. Quando eu vi realmente
pensenes que nós identificamos que são pensenes que não são nossos e que são pensenes fortes, até vindo do grupo, do nosso grupo, né? Que nós estivemos junto com eles. A gente vai, então, mudar. E nesse mudar nosso, quando nós mudamos a pensenização, eu já pude até constatar isso, que mudamos também o grupo. Muitas consciências do nosso grupo anterior mudam também, assumem novos pensenes a partir de nossa mudança. Porque, e muitas vezes, nós éramos modelos, éramos copiados, talvez até nós que insuflamos essas consciências, e quando nós mudamos, eles mudam conosco. Então, há ainda, com essa valorização dos nossos acertos, um upgrade, ou seja, uma otimização da vontade férrea de mudar cada vez mais. Porque sabemos que não estamos mudando só a gente, e todo o nosso grupo, que muitas vezes nós tivemos a maior responsabilidade. Respondi para você? Respondeu, Rosa, está ótimo. Rosa. Oi? Sim. Rosa, Marilza aqui do B. Tudo bom? Parabéns. Tudo bem, pelo obrigada. Na página 6, em fatologia, de baixo para cima, se possível você repassar para a gente como é que foi a passagem do pente fino na personalidade em evolução. Agora, como a maioria aí é jovem, os inversores, eu queria que você explicasse o que é pente fino, que é capaz de muita gente não saber. Bom, o pente fino é um pente especial, né? Para tirar piolho. Não, do humano se tira piolho, mas do animal tira carrapatos e todos os outros bichinhos que possam. O veterinário deve saber disso, né? Então, ou seja, é a passagem para a tirada dos nossos piolhos, dos nossos carrapatos, né? Sei. Piolhos evolutivos da nossa personalidade, né? Olha só, o piolho já foi condecorado. Bom, então, essa passagem desse pente fino, a partir de tudo isso que eu venho falando, né, dessa análise conscienciométrica, desse diagnóstico, né, dos trafores, trafais. Do bicho de pé ao corono chato. A gente vai identificar muitos piolhos e muitos carrapatos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Providenciar um pente fino, né? Uma ferramenta que é o pente fino. Eu usei me desculpe o conscienciograma, mas eu usei o conscienciograma não comparando ele com esse instrumento tão assim comum, mas como um instrumento de passar o pente fino na minha consciência, né? Porque através das análises de todas as folhas, das consciências cobaias, eu a cada vez mais mergulhava no pente fino, né? Agora, então, a sua consciência está boa, porque o livro está bom, né? Não está estragado. Ela passou o livro e não. Tá bem anotado. Tá bem anotado. Rosa. Oi, Rosa. Eu achei como metáfora excelente. Na minha época, o pente fino era passado para tirar o que não se via desses parasitas, que eram as lêndias, né? Então eu entendi isso, passar uma coisa bem fina para não deixar ficar nada. Eu acho que a metáfora foi bem, parabéns, viu? Ou seja, a unidade de medida do piolho seria a lêndia, também vai junto. Do princípio consciencial, o piolho é a lêndia. Então vai junto também. Vai junto.
Rosa, Sim. na página 8, mitologia, você poderia ampliar um pouco mais sobre a desconstrução do mito da perfeição? Mito da perfeição, né? Então, o mito da perfeição é que quando nós temos uma imagem ideal de nós mesmos, né? Nós temos a questão do perfeccionismo. A gente quer sempre fazer o mais certo, o melhor, e nem sempre nós devemos continuar pensando, sim, mas nem em comparação às outras consciências, nem sempre somos melhores, sempre, como até já foi falado aqui no tertuliário, nós estamos aqui, digamos assim, numa panela, num caldeirão, né? E nesse caldeirão existe chuchu, cenoura e todos os tipos de legumes, né? Digamos assim. E que todos nós estamos em atritos um com o outro, atrito evolutivo, atritos sadios, e procurando. Uns apontam mais trafores, outros mais trafares. Então nós ainda somos imperfectíveis. Somos imperfectíveis, estamos em evolução. A consciência está eternamente em evolução, né? Então, não existe esse mito da perfeição. Até quando chega a consciência livre, deverá ter outros níveis maiores que a consciência livre. Então, ainda não podemos dizer... Agora aqui, a verbetógrafa. Na taxologia, página 9, colocou os itens em ordem alfabética, mas na ordem de importância, sendo impeditivo de acertos passíveis de reduzir os acertos evolutivos, qual deles seria o mata-burro da maioria das consciências na sua trajetória evolutiva? Qual que é o mata-burro aí? É isso que ele quer que você fale. Qual o mata-burro? Da Aqui nós temos taxologia. cognitiva, energética, extrafísica, holossomática, intrafísica, parapsíquica, pensênica, psicossomática e São sexomática. 10. Qual que é que você acha? Olha, no meu ponto, quer dizer, no caso, para mim, não sei se para os outros, que cada um vai se analisar aí dentro desses tópicos, porque a evolução não ocorre igual para todo mundo, né? Então, cada um vai utilizar. Eu acho a pensênica, porque a pensênica, ela vai trazer, se temos 4 pensênes, se ainda estamos todos organizados, se ainda mantemos ainda bagulhos autopensênicos, nós não vamos ter uma boa cognição, vamos prejudicar a cognição. A nossa energossomática vai estar prejudicada. Vamos ter dificuldade de acessar o extrafísico. Qualquer coisa que você falar em pensênico, você está falando a vida inteira. Você não especificou bem. Você pegou aquilo que foi o grandão e falou. Aí você pega tudo. Agora, o que ele está querendo é isso não. Ele quer o mata-burro da maioria das consciências. Então tem que ser um aí desse. O que você acha? Porque pensênico serve para tudo. Pensênico é muito generalizado. Ele quer uma coisa mais taxativa. Para mim, no caso, que como eu falei, cada um, né, professor? Não posso analisar. Para mim, é a extrafísica. O medo da projeção consciente, sabe? Ainda é uma dificuldade, porque a projeção, ela vai trazer... projeção consciente vai trazer uma... Agora, eu não acho nada disso, não. Você sabe, o meu vive falando aqui o que é. Psicossomático. É a emoção das pessoas que leva a isso, que ela vira bicho. Esse é que eu acho. Para o doutor aqui que está perguntando, o mata-burro ideal aí, no caso, para ver... O medo é psicossomático. Não, tudo roda em torno desse processo do psicossoma por causa do bicho. É o bicho que não deixa a pessoa... Então, vamos... colocar psicossomático, né? Agora aqui, estou terminando o meu pré-grado. Eu nunca vi falar essa palavra. Existe isso? Pré-grado? É pré-graduação que seria? Mas sei que serei neurologista e consciencióloga. No entanto, percebo que quando me exijo nos estudos de medicina,
diminui minhas projeções lúcidas. O que o professor sugere para desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo? Não, eu não sugiro desenvolver as duas coisas, não. Faça o seu curso de medicina, depois você pensa em projeção. Por agora, não. Dedique-se para ser a maior dentro do estudo de medicina. Isso é a melhor coisa que você faz. Mas não queira mexer com uma coisa com outra que você defasa. Isso te cria problema, não é bom. Ainda mais estudo de medicina que exige demais. E outra coisa, está estudando neurologia, como é que vai? O que ela falou é pré-grado. Pré-grado, é antes do grau, não é isso? Pré-graduação. Eu acho que é o problema dela ser estudante, ainda não se formou, não recebeu o diploma, foi isso que eu entendi. Agora, pré-grado, está muito feio essa palavra. Temos de Portugal. Ela está pregada com isso aí. Está muito feio, por isso que eu falei, eu nunca vi essa palavra. Não é de Portugal esse que usa isso? Não, quem está falando é daqui mesmo. Está falando português ali. Agora, eu não sei se ela está mexendo no processo em Portugal, não. Que ela aí mexe com a opção de coisa, pode ser. Professor. Pode ser que seja lusitanismo, que a gente não sabe. Sabe? Pré-grado. Não, mas essa aí, se for, é processo de Portugal. É igual que eu estava falando, o derrube e a retoma. Né? Tudo é lusitanismo. Pré-grado. Agora, vocês estão pregadas com essa, hein? Porque pós-graduação é pós-grado. É pós-grado, por isso. Então, pré-grado, eu entendi o que quer dizer. É que ela ainda não se formou. O problema é esse, não recebeu o diploma. Professor, sim. Aqui no B, em se tratando de balanço consciencial evolutivo, né, na primeira sinonimologia de hoje, eu percebo assim que no meu dia a dia, principalmente quando me volto para o processo da assistência, ainda atuo muito como esponja. Eu absorvo, eu assimilo muito. Aí, na hora, a solução é desassimilar. Mas eu queria sua ajuda quanto a evitar a assimilação. Pois é, veja, mas isso aí não é energia que está fazendo isso, não. Isso é emoção. É o rapport seu com alguma coisa. Isso é emoção. Por isso que eu falei o processo de emoção, como é que influi na vida da pessoa aqui. Todo mundo me pergunta, qual que seria o ultrafalante pior? Já viu, né? Essa pergunta aqui, Adriana, já fizeram isso 10 vezes aqui. Qual que você acha? Eu falo assim, é emoção. O processo é o psicossoma. É aí que está. Porque isso é que nós temos de muito tempo. Há milhões de anos que essas emoções nos perturbam. Então, a gente tem dificuldade de sair disso. Por causa de bicho. É o subhumano, é a macacada, os primatas. É onde pega mesmo. Não é fácil. Psicossoma, primeiro e outra coisa, ciclo. Eles arranjam esses caras que têm tanta energia, tanta cabeça, têm tanta possibilidade, são líderes igual esse Lepan. E o cara fica dominando o racismo. O jeito nosso é mandar o Marcelo lá para a França para dar um jeito nesse povo. Viu? E outra coisa, a gente manda com um passaporte diplomático do Brasil, coloca o cara lá em alto nível para ele ir lá e sustentar nossa posição perante o Lepan. Professor, Não, agora veja, aí vão os dois, vai dar um problemão se ela for. Vai dar um problemão lá. Eles vão querer ver toda hora aquilo daquela lei lá que tem de ver o passaporte. Deixa eu ver seu passaporte. Pois é, isso aí foi. Agora, a Renata está falando que quando ela morou nos Estados Unidos, os americanos também pensavam assim, perguntavam para ela, mas como você pode ser brasileiro se você é tão branca, tão clara? Isso é por causa do Pelé. Pelé fez um cartaz do Brasil danado. O cartaz africano do Brasil é por causa do Pelé. Muita coisa é por causa dele. Professor. Isso aconteceu mesmo. Mas o cara estava implicado comigo por eu ter vestido de branco, o motorista de táxi de New York. Então eu falei assim, mas se você é brasileiro, só me conta, como é o nome todo do Pelé? Aí eu falei, Edson Arantes do Nascimento. Uai, você sabe, realmente, você deve ser brasileiro mesmo. Uma vergonha, né? Taxista. Tem taxista.
Estados Unidos, New York. Professor, aqui na letra A, no A, aqui. Voltando à questão que Lourdes colocou, então a assimilação, quando você faz assimilação, é mais quando você está voltada para o padrão da emoção? Não. A hora que você está em contato com outra consciência, se você fez assimilação, a energia aí, às vezes, não é lembrada, ainda mais para a maioria das pessoas. Não é mesmo. O que se lembra é o processo emocional, é a simpatia, a empatia, a tendência da pessoa, a afinidade que ela arranjou, algum elemento que criou uma osmose energética. Mas a base é emocional. Entende? Por isso que eu falo, a emoção, o psicossoma ainda domina demais as pessoas. Então, se você não tem a emoção, você age de forma bem você vai ter mais discernimento. Você não assimila. Aqui, você vai ter mais discernimento, maior equilíbrio, ponderação, vai ter mais racionalidade, mais lógica para contrabalançar, entende? Fazer o processo do peso das coisas. A associação do problema das ideias e das pessoas. Mas você mas não vai deixar de fazer assimilação. Não, a assimilação ela é feita instintual. Ela é instintiva, aquilo acontece. Entendeu? Mas o que é que deslanchou? O gatilho da energia ali, ó, foi a emoção. É isso que eu estou falando. Porque se uma pessoa, ela tem, na hora da manifestação dela, aquela ação, o ato que ela vai fazer, se ela coloca discernimento nisso, ela não vai errar. Aquilo não vai criar problema para ela. Então, na hora que cria problema, porque teve emoção no meio. É isso que eu quero significar. Isso, de modo geral, você pode pôr aí com mais de 70% dos casos. E ainda com a nossa turma é assim. Observa bem. A maioria, por exemplo, dos arranca-rabo que tem aqui, de conflito, por exemplo, de interesse, tudo tem emoção. Não é assim? Não é o que predomina? Não é assim nas suas coisas que você vê? Pois é. É isso que eu chamo a atenção. Então, agora, o nosso problema é equilibrar com discernimento. Fazer a distinção das coisas friamente. Diretamente da Sibéria. Você fica gelada para ver aquilo friamente. Para não pender nem para um lado, nem para o outro. Colocar equilíbrio. Aí sim, aí não cria nenhuma perturbação. Tudo fica mais equilibrado. Quando a pessoa ainda fica pensando no problema, é porque você ainda está agindo com a emoção. Não, depende, porque às vezes ela quer, às vezes até solucionar um problema que envolve outra pessoa. Não é assim não. O processo da pessoa ficar na conjectura sobre determinado dilema, um impasse, um problema, uma questão, nem sempre é negativo, vai com calma. Agora, se ela ficou com aquilo e carregando, e danada da vida, ou com cotoveloma, ou melindrada, ou alguma coisa, aí quer dizer que a emoção tomou conta dela, ela está com alto assédio. Isso é que é o alto assédio. Entende? E a pessoa aí, no caso, não faz a desassimilação. Não. Então, veja, com o discernimento da pessoa, ela saber distinguir o que presta daquilo que não serve, o que é avançado daquilo que é ultrapassado, aquilo que é ótimo em relação ao péssimo. Ela sabe distinguir. Então, ela vai para o lado melhor. Desse modo, a imperturbabilidade aparece. E ela sobrepaira o problema. Aquilo não atinge a ela. Ela, às vezes, pode estar analisando um processo de conflito muito forte de outros. Entende? Se ela entrar com emoção, ela entra na onda. Se ela entrar com ponderação, ela observa e sobrepaira. Ela fica por cima, aqui distante. Aquilo não vai atingi-la. A imperturbabilidade, ela está ligada à razão, né? À racionalidade, não é isso? Então, ela sobrepaira se ela for mais racional. Tudo você coloca primeiro a racionalidade. Pondera bem nisso. Vê se, pergunta para você mesmo assim, isso é o mais correto? Cosmoeticamente é o melhor? O maior equilíbrio que eu posso fazer é esse. Essa atitude é a mais equilibrada. Isso é que nós temos que ter. Agora, Rosa,
Em polinomiologia, página 8, no final da terceira linha, poderia abordar o polinômio inteligência somática, energossomática, psicossomática e mental somática. Eu só queria antes falar o seguinte, que no meu verbete, quando eu coloco corpos de evidências da PROEX, eu até havia me esquecido. Cometi agora uma omissão deficitária. Eu havia colocado realmente o gargalo, o psicossoma. Isso realmente, não havia me lembrado. Tem realmente o primeiro gargalo. Não, porque a gente fala muito disso aqui. Sabe por quê? A turma aqui, ó, o que está faltando, aquele ponto no chapéu, aquele dado pequenininho, é justamente esse, entende? Vamos dizer, extirpação dessas emoções bestas, bobas, que a gente ainda deixa na coisa. Se excluir isso aí, que a maioria já tem muito equilíbrio, já está conhecendo muitas leis da evolução, já sabe o que tem, já dá valor para o parapsiquismo. Aqui todo mundo, a maioria. Então, esse processo dessa emoção é um ranço. Isso aí é uma perturbação, é uma reminiscência desagradável, que não é boa. E isso tem, essa superação, essa extirpação tem a ver com a linearidade pensênica. Tem. A pessoa conseguir ter a coisa não, mais... a linearidade pensênica, para ela entrar com equilíbrio, não pode ter emoção. Porque emoção ela é linha quebrada, você nunca sabe que hora que está. Que é o problema, por exemplo, da bipolaridade. Ou a pessoa está super excitada ou está super deprimida. Então fica aquilo. Aí. Agora, o cara que entra no meio é o hipertímico. Esse hipertímico também ele não é o ideal. Então, por exemplo, tem pessoa que chegou para mim e falou assim, você não acolheu, você é hipertímico. Eu falei assim, até um certo ponto você tem razão. Agora, se eu não mudo nem para baixo, nem para cima, até que eu estou bom. Eu falei assim, não, você parece ser hipertímico, porque com essa sua energia, essa sua atividade, esse povo que não te aguenta. O cara está danado a vida comigo, porque eu fiz umas coisas e ele atrasou com o material dele, então ele falou que eu era hipertímico. Eu falei assim, você tem toda a razão. Agora, estou me sentindo muito bem assim, tá? Não estou doente. Não preciso nem de psicólogo, nem de psiquiatra. Mas esses são os hipertímicos. Agora, ó, hipertímico, vocês sabem, a maioria dos líderes, grandes líderes, são, às vezes, hipertímicos quando eles acertam as coisas. Agora, no normal, às vezes, ou eles são deprimidos, ou eles são superexcitados. Está entendendo? Estão maníacos. Isso tudo tem. Hoje em dia já tem, dentro da psiquiatria, uma corrente que admite isso. Mas eu acho que eles são exagerados. Eles colocam muito nome dos políticos, do povo todo, que é assim, e eu acho isso excessivo. O que eles falam mais é do Sherman, aquele que era lá do processo da política da época dos Estados Unidos, lá o processo antigo, lá entre o Norte e o Sul. Que o cara foi vitorioso, mas ele era totalmente pirado. Agora, nesse político americano, era um monte de doido. Foi por isso que eles combateram o psicógrafo, o psicograma. Que ia acabar com os americanos, que era líder. O Lee era pirado, esse Sherman era pirado, aqueles outros, um monte deles, tem uma relação. Eu posso trazer uma hora aí, um livro desse aí, vou mostrar para vocês. Então, veja. No Brasil foi a mesma coisa. Foi isso que o doutor Aloysio lá teve estudando um negócio aqui e que depois o Goberi deu em cima dele aí com um pouco, porque não podia. Se apresentasse aquilo, ia afundar a política no Brasil, ia dar uma crise violenta. Agora, eu lembro que um que eu guardei, que o doutor Aloysio estudou no Brasil e achava que ele era pirado, era o Robertão. Aquele que era de São Paulo. Tem gente lá de São Paulo, você lembra do Robertão, sabe quem é? Agora, por exemplo, se eles tivessem estudado o Collor, não teria nada dessas crises todas do Brasil. Ele não teria nunca entrado na presidência da República. E nem seria senador hoje. Então, o problema era estudar esses caras. Agora, eles acham o seguinte, esse povo que é radical, eles acham que tem que ser assim. Por quê? Um cara muito equilibrado, ele é bom quando não tem crise. Na hora que tem crise, ele não assume. É isso que eles pensam.
Mas não é bem assim, não. Tem gente que é equilibrado na crise ou na paz, na dor ou na alegria. Como é que é o negócio do casamento? Na dor, e na alegria e na tristeza. Entendeu? Tem aqueles, mas eles não admitem isso. A psiquiatria não admite. O psiquiatra, isso aí é que o meu psiquiatra falava lá, o meu maior amigo na Alvalada. Psiquiatra é uma coisa difícil, Valdo, pelo seguinte, ele só vê o doente. O psiquiatra precisa de ver pessoas normais. Uma pessoa normal é você. Eu devia te apresentar você para o psiquiatra para fazer um estudo com você. Ele, em parte, ele tinha razão. Eu virei para ele e falei assim, não, mas o psiquiatra devia estudar o senhor, que o senhor é equilibrado desse jeito. O homem era realmente equilibrado. Ele lecionava em São Paulo e lecionava em Uberaba, ele fazia viagem para ver. As cátedras, tudo ali em cima. O homem era o máximo. Entende? Uma grande personalidade. Agora, sob certo aspecto, ele tinha sua razão. Psiquiatra que só vê doentes, tudo quanto é jeito. Ele não vê ninguém que seja mais ou menos normal. Cada freguesia dele, a clientela dele é toda perturbada. Vê o cara, não, ele está ótimo. Daí a pouco ele entra numa depressão violenta. Vê o outro, não, ela está ótima. Daí a pouco ela entra numa fase maníaca que está toda mega maníaca, cheia de besteira, falando. Como é que fica? Agora, Valdo, no nosso caso, o que mais impede esse CCI de extirpar esse processo emocional? Eu penso que é a zona de conforto. O povo está tão assim, dono da situação. A fartura, não, a farturologia, aquilo que eu falo, que elas, vai empurrando. É aquilo que ela falou, empurrando com a barriga. Em parte é isso. Não há dúvida. Mas agora, escuta, fala aí que eu vou repetir. Aqui, ó, é na terceira linha, o polinômio é inteligência somática, energossomática, psicossomática e mental somática. São os 4 aqui, então, os 4 veículos. A gente tem que levar assim direito a produção, né? Ou seja, a reativação dessa inteligência, tudo ao mesmo tempo, se for possível, somática, energossomática, psicossomática e mental somática. Porque nós temos uma tendência, às vezes, como temos mais facilidade em lidar com determinado corpo, ou psicossoma, ou mental soma, e deixarmos de lado um outro. Mas eles só vão funcionar e só vai haver realmente uma holomaturidade se nós realmente começarmos desde o soma. Eu posso até colocar uma experiência minha. Eu nunca valorizei muito o soma, sempre usei o soma a serviço da assistencialidade. A assistencialidade, tá bom. Então, e fui deixando o soma. Hoje eu estou recebendo bastante repercussões e peço muito desculpas ao meu soma, porque eu não levei ele muito não valorizei tanto. Então, essa inteligência evolutiva tem que ser inteligência de saber a medida certa da utilização do soma, a medida certa da utilização do energossoma, porque às vezes quando temos bastante energia, nos excedemos, principalmente na assistência, né, ou na interassistência, e o psicossoma também, ele é importante, nós temos que saber equilibrá-lo, porque nesse momento evolutivo que nós nos encontramos, nesse planeta Terra, nós precisamos ainda do psicossoma e o mentalsoma. Há uma tendência, principalmente minha, eu acho que talvez da maioria, a puxar tudo para o mentalsoma e esquecer dos demais. Mas hoje, através dessa análise, eu pude constatar nessa minha análise conscienciométrica que de quase todos esses corpos eu tenho uma dívida maior com o soma. Então, é por isso que é importante que nós possamos puxá-los, avaliá-los e utilizar nossa inteligência evolutiva
de uma forma que todos possam produzir simultaneamente e de forma equilibrada. Ou então, se não pudermos fazer assim, se estamos tendendo mais ou para o energossoma ou para a psicossomática, olhar lá para aquele corpo que está ainda um pouco decadente, sem nós estarmos dando valor. E vamos, então, trazer ele mais para frente. Então, isso é muito importante, que a gente possa evoluir valorizando e observando todos os corpos, não utilizando nem mais nem menos. Esse aí a gente vai chegar, então, uma maturidade maior. Né? Agora, ó, legislogia, página 8, segunda linha. Poderia comentar as leis da cosmoética? Então, a cosmoética, ela é a nossa lei assim, maior nessa evolução, né? Se não houver cosmoética, nós estaremos assim, não estamos produzindo nada. Em tudo que nós fizermos, nessa avaliação, a gente até coloca em outro lugar aqui, não sei se na técnica, na utilização da cosmoética nas nossas avaliações. Porque ser cosmoético é realmente nós verificarmos sempre o nosso ponteiro consciencial em tudo que nós estamos fazendo. Às vezes, aqueles agradinhos que nós estamos fazendo em nós, aquela zona de conforto que nós estamos, e a todo momento nós temos que nos perguntar, é cosmoético isso? Mesmo que doa, mesmo que a gente tenha que suar sangue. Se não for cosmoético, a gente tem que descartar. Então, as leis da cosmoética são as leis são leis, como é que eu vou definir? São leis assim, que não, inflexíveis, né? Que nós temos que inflexibilizar essa cosmoética. Não dá para fazer acordinhos, né? São leis que nós temos que levar de jeito, são rígidas e que nós temos que, em tudo que nós fizermos na nossa evolução, passar, né? Vamos dizer assim, a cosmoética em cima. É cosmoético? Se é cosmoético, nós ficamos com ele. Se não for cosmoético, embora que vai nos trazer muito prazer ou muitos ganhos, mas não vamos ficar, porque aí estaremos enganando nós mesmos. Então, as leis cosmoéticas são leis que não nos permitem, quando a gente fala na definição lá, não haver mais auto-enganos, erros e omissões deficitárias, nós estamos falando em usarmos as leis da cosmoética para que nós possamos mudar, transmutar tudo isso. É através das leis da cosmoética, da inflexibilidade da cosmoética conosco mesmo, e para com os outros e para com o cosmo, que nós vamos, então, evoluir e acertar. Não tem como fazer acordinhos com a cosmoética, né? Então, ou é ou não é, né? Professor Waldo, não sei se o professor pode acrescentar mais alguma coisa aí da lei. Ontem o senhor, acho que foi na mini tertúlia, o senhor comentou a respeito da memória reversa. O senhor chegou já a algum conceito? O senhor chegou a alguma definição? Estou estudando, mas definitivo ainda não. Tá, eu tenho uma contribuição então. Então fala. O senhor dá uma olhada ver se tem lógica. É aquela condição no qual que a memória ela vem a ser as lembranças passadas que também nos permitem entender o presente. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê agora no presente, a gente sempre usa a lente do passado, as nossas vivências, nossas experiências. A memória reversa não seria aquilo que eu vivenciei hoje e que vai me permitir que eu faça uma releitura daquilo que eu vivenciei no passado. Então, um acontecimento no presente que vai fazer com que eu reveja. Pois mas isso é o que a gente já pensa, é o retorno. Você está retornando a Penates, está retornando a sua terra natal, a sua experiência anterior, a sua vida anterior, para ver o que você está fazendo hoje. Tudo é assim.
Não, mas isso ainda não é bem o que eu desejaria entender como memória reversa. Que é aquilo, às vezes você... a reversão. Mas você vai fazer uma releitura, uma reinterpretação daquilo que você vivenciou. Não há dúvida, é isso aí. Mas ainda não é o que a gente pretende. Eu queria ter uma ideia maior disso. Tem alguma coisa nisso que eu ainda não entendo. E de onde o senhor tirou isso? Isso não me satisfaz até agora. Tá. Entende? Essa é a... Teve gente aí de manhã que falou a mesma coisa. Foi a Marlene, né? Falou. Que é o processo do retorno. Você está revendo. Entende? A memória, em parte, é sempre assim. Mas agora, a memória reversa. Por exemplo, vamos agora entender, e vamos só colocar um molho no assunto. Vamos supor que você está lembrando uma coisa, que você já tinha uma reação numa vida há 3 séculos. No entanto, lá você acertava aquilo melhor do que hoje. Então, essa memória reversa, que você era melhor há 3 séculos, que piorou agora, a gente teria que ver por quê. Entende? Então, não é só problema do retorno. O problema é você ir no retorno, voltar lá, fazer a volta, quer dizer, toda a volta é atrás, tá certo? Você voltou atrás, eu estou dando aqui a redundância de propósito, para ver alguma coisa, mas, no entanto, lá você saiu bem. E por que agora você não sai? Quais são os fatores que influíram nessa memória reversa? Alguma coisa encobriu a memória atual, dentro daquele contexto, para não deixar que aquela conquista você usasse agora. Por que você não retomou aquilo? Aí é o negócio da retoma, é a retomada do português. É a retoma. Por quê? Eu estou dando só um exemplo. Então vamos ver, não, porque a matemática fala com a Rosa Nader, aqui, fala com a Rosa Nader para estudar isso aí com a matemática. Eu só quero ver o que vai sair disso. É que eu me lembrei do raciocínio reverso. Você tem a operação direta e a operação reversa. Então, lógico. Você sai por exemplo, de uma causa e chega no efeito. A reversa sai do efeito e chega na causa. O termo que eu estou usando é memória reversa. Reversa. Então, você volta. Olha a sua equação. Que não é só você, você fazer o transcurso contrário. Agora, o que eu quero, meu negócio ultrapassa a matemática, porque ele qualifica, ele não quantifica. Matemática é um processo de quantificação. Agora, o que eu quero é a qualificação. Entende? E aí, nesse retorno, dá para você ver o que você errou, o que você não acertou, né? É o caminho contrário. Agora, o problema aí é esse trânsito, ou esse trâmite entre passado e presente, ou, se vocês quiserem, o presente e o passado. Nesse trâmite aconteceu alguma coisa dentro da estrutura da memória. Entende? Agora, da onde o senhor tirou essa ideia? Veio o termo, a expressão... Eu estou sofrendo muito das minhas pesquisas, aí tem um monte de problema por causa dos fenômenos. Eu estou estudando os fenômenos. Até agora eu já descobri 3 áreas que estão me interessando muito, entende? Sobre os fenômenos. Então, eu tenho que estudar essas 3 áreas básicas, que não são fáceis, entende? Agora, essa memória reversa apareceu na hora que eu comecei a estudar esse fenômeno. Então, é um problemão. Por exemplo, os 3 tipos de fenômeno, eu posso falar aqui para vocês rapidinho aí. Ô, Rosa, você permite que eu entre nessa aí, com esse povo? Tá certo? Mas olha, por exemplo, eu vou aqui classificar 3 tipos de fenômenos, ou áreas fenomênicas que têm relação e que diz respeito à cabeça da pessoa e, portanto, mexe com o processo da memória. Então, por exemplo, macrosoma, ou seja, macrosomatologia. Isso mexe com paramicrochip. E a parabionicologia, a parabiônica. Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio dos megatributos serenão. Isso é da serenologia. Esses 3 têm alguma relação que a gente não sabe bem o que é, mas que existe. Outra, existe o processo da triscagem oftalmológica, que é da paraoftalmologia, que entra, por exemplo, aí, nesse caso, o Sampaco.
aquele negócio do olho branco embaixo. Agora veja, isso aí, na verdade, mexe com a visão do EM na pré-maternologia, na hora que a gente vê a distância e você vê lá microscopicamente o que se passa na água. Olha só, tudo é clarividência. Agora, ainda tem uma outra clarividência, que é esse fenômeno que eu falei aqui, o processo da grafoectoplasmia, que é uma mega clarividência. Então, veja, aí é um outro setor que está mexendo com o principal sentido do corpo humano, que é a visão, a oftalmologia. Então, agora uma terceira. É o processo, por exemplo, da pangrafia, o pangrafista, que é uma multiparafenomenologia. A cosmoconsciência, que é a cosmoconscienciologia. Aí entra o negócio perturbador, que é o conscienciês. E o problema da mega euforização, quando ela atinge níveis maiores, que é a equilibriologia. Então você veja, nós estamos aí naquilo que no cinema, inclusive lá nessa série, o cara lá, o doutor, o bispo, sabe como é que é? O Bishop, ele fala que é o darwinismo acelerado. Vamos acelerar o darwinismo. Quer dizer, em vez do struggle for life, se acelera aquilo. Isso é o processo da mutação, que eles gostam de falar também. É o problema dos máximos. Agora, veja, eu uso evolução acelerada. É o que eu falo que o doutor já falou. Eu já falo há muito tempo. Evolução acelerada, que é baseada na taquirritmologia. Agora, você sabe, hoje estão me chamando aqui de doutor Bishop. Por quê? Eu sou pesquisador, eu estou doido igual ele, porque ele, quando pedia as coisas, pedia alguma coisa para comer. Não é assim? Você chegou a ver lá o negócio? Então, hoje, trouxeram para mim aqui uma bolacha e o chá de bolo. Quer dizer, eu virei o bicho. Eu falei que a bicho é a vovozinha. Mas você está entendendo esses três tipos aqui, como é que está a situação? Agora, veja. A mutação aí seria o darwinismo acelerado, são o máximo. A evolução acelerada é que seria a minha, que eu acho mais correta, que ataca a ritmologia. Agora, temos que começar a estudar isso aqui. São três tipos de fenômenos bem definidos e que têm inter-relação violenta com o processo. Agora, isso mexe com o processo dos atributos. Eu estou no caminho, eu sei que eu estou seguindo o caminho para poder elucidar o problema do atributo do serenônimo. É por aqui. Agora, dentro dessa condição que o senhor comentou, da memória, de você lembrar de algo que você já funcionou melhor, porém, por algum motivo você deixou de operar tão bem e hoje está pior que antes. Você, em parte, é como se você tivesse desativado uma coisa que estava ativa, você desativou, aquilo ficou inativo. Você então perdeu. Então seria uma conquista ociosa. Você jogou fora aquilo que você conquistou. Agora, ó, isso tem lógica de acontecer. Raciocina. Tem muita lógica. Agora, o meu caso é o seguinte: até que ponto que isso influi nessas coisas nossas? Então, por exemplo, se isso existe, como é que eu faço para arranjar uma vacina para recuperar a ociosidade? Vocês estão entendendo, não? Eu quero uma vacina para recuperar a ociosidade daquilo que se perdeu. Agora, veja, a memória, como ela abrange tudo, ela é cosmovisual, panorâmica, atacadista, generalista. Você já pensou quantas coisas que nós não devemos ter na memória reversa que a gente perdeu? Como é que fica? Agora, nós temos que arranjar o gatilho para a recuperação. A memória reversa está levando em conta que é sempre alguma coisa positiva que se perdeu, ela nunca é negativa. Até um certo ponto, mas eu tenho que arranjar um nome. Isso aí eu estou só dando uma faceta do problema. O problema é maior que esse. Entende? A gente não sabe o tamanho desse problema. Agora, que a memória tem isso, tem. Eu estou procurando ver meus livros de memória, um pouco escreveu, aquele negócio todo, mas não vi nada. Por isso que eu estava perguntando aqui. Para ver se alguém tem ideia. Professor Valdo, sim. Que
isso tem relação com o percentual de cons que você não recupera? Para mim, se você mexe com a memória, tem relação com os cons, né? A lucidez. Sempre tem. Mas isso também não explica nada. Ô, Djalma, você está entendendo o que eu estou falando? Coloca aí toda a sua cibernética, a computação, em cima disso. Vê o que você faz. Pensa sobre memória reversa e esse caso de ter perdido algo. O problema, isso é da área que eu chamo da perdologia. Há uma perdologia nisso. Isso já estou praticamente convicto, que existe um fato aí por aí. Há uma perdologia. Agora, nenhum dos amparadores ia falar nada comigo até o momento sobre isso. Pode ser que vai aparecer algum, que eu estou instigando, né? Eu estou fustigando esse povo, é capaz deles acabar se manifestando. Vou pensar nisso aí. Vamos estudar isso com calma. Olha bem aí para nós, vamos ver o que você acha, porque você sabe. Memória é computador. É fundamental. Computador existe porque ele é uma ampliação do processo da memória humana. Do jeito que o carro é uma ampliação das pernas humanas. Por isso que você estava falando o negócio do macrosoma, né, professor? Porque... Pois é, não, eu comecei falando macrosoma, não foi? É. Porque é uma forma, seria uma técnica, né, de tentar expandir, aumentar essa condição, melhorar essa condição, diminuir. Agora eu já quero ainda explorar esses 3 setores que eu já vi que são um pouco diferentes, mas que têm interligação, com outros fenômenos que eu posso pôr aí dentro, que deve ter afinidade, mas eu tenho que estudar mais. Entendi. Ainda não cheguei lá. Entendi. Não, a genética tem que ver com tudo que a gente mexe na vida humana. Agora, então, na questão da memória, a genética influi. E influi mais ainda a paragenética, que é aquela que pode superentender. Entre a paragenética e a genética, no nosso nível evolutivo, a paragenética tem mais força do que a genética. Professor Valdo. Por isso que tem gente que numa família que está cheia de gente estropiada, a pessoa está equilibrada. Isso é a paragenética dela que supera a genética negativa. Entende? Professor Valdo, aqui no bem. Não sei se ainda dá tempo aí, mas só aproveitando o ensejo aí, uma vez eu tive uma projeção, que eu tenho uma hipótese de ser uma projeção retrocognitiva, que eu não confirmei ainda essa hipótese. Mas eu lembrei nessa projeção de uma época que eu dominava o processo de saída fora do corpo. Engraçado que eu lembrei da técnica que eu usava. Mas nessa vida eu não faço isso. Mas você usou a técnica que você lembrou? Eu tentei usar, mas dessa vez eu não consegui resultado. Eu não sei. Isso está entre hipóteses. Não, mas aí precisava de ver na técnica se ela tem alguma influência com soma. Que as técnicas projetivas, elas podem ter influência com soma. Se você tem um soma diferente daquilo na ocasião, você era mulher ou era homem? Homem. Então aí já está a favor. Mas tem que ver outras coisas. Você está entendendo? Se examinar isso aí. Eu vou ter que só isso é pouco. Agora, ó, você tem que virar galinha, tem que ciscar mais, está muito fraco. Não, isso assim, eu anotei isso e tudo, mas agora que você falou da memória reversa, eu lembrei do negócio. Tem que ciscar. Eu vou ter que ir atrás disso mesmo. Olha que eu falo muito de memória, inclusive eu falo da memória quádrupla, mas tem nada que ver, isso aí ficou pequeno. Essa reversa, se ela tem um processo de oclusão de reminiscência, ela é muito mais séria. Não, a ideia era essa mesmo. Você está entendendo? A memória oclusiva de reminiscência. Ela tapou determinada coisa, um processo seu, um know-how seu, que você... como é que é? Tem que fazer exumação desse know-how. Vocês estão entendendo? Não sei se eu entendi. Então, essa memória reversa que você está falando é justamente esse efeito de haver essa oclusão. Isso que seria a memória reversa. Não. Quer dizer, não é a captura. Não é isso. Então, isso que eu estou chamando de memória reversa, tem um dos aspectos, pode ser que seja a oclusão de um know-how. Houve um abafamento daquele know-how. Você ficou ociosa. Uhum. Isso é um aspecto. Agora, preciso de ver mais o que tem na memória nisso. Então, para mim, deve ter mais coisa. Não é só isso. Isso está muito simplista para analisar o processo. Está muito ainda simplório. Professor. Tem que ver mais. Aqui. Queria te perguntar, hoje de manhã falou mais sobre alguns seres despertos, né? Queria fazer 2 perguntas. Uma sobre se o Eusapia Paladino, o Eurípides Barçanufo e a Madame Esperance, os 3 assim eram despertos. Não.
Nenhum deles. Nem desse povo todo mais evoluído aí é o Eurípides, que eu conheço bem, mas não era esperto, não. E outra questão. Os três, assim, dessomaram em 1918 e 1919. E o que tem? E é muita sincronicidade. Não, né? mas é que naquela ocasião, por exemplo, o Eurípides ele morreu junto com milhares de pessoas com a febre amarela. A febre espanhola, que eles chamavam. Aqui no Brasil, que era pior que a febre amarela. Hein? Era a gripe espanhola. Sim, a gripe espanhola. Matou todo mundo. Ele morreu em 1918, foi quando acabou a Primeira Guerra. As outras duas foram na Europa, né? Pois é, a época da guerra, Primeira Guerra. Tem? Professor Valdo, aqui em cima, Marguerite. Dentro dessa memória reversa, você vê a possibilidade de ter um trauma aí, alguma coisa que bloqueou? Não, se aconteceu, sabe lá, precisa de estudar. Que vida que foi? O que aconteceu nas vidas intermediárias? Alguma coisa ali bloqueou. Pode ser trauma, pode ser esquecimento. É o chamado ouvido. Ouvido com L. Ouvido. Esqueceu. É esquecimento. Tudo isso é possível. Gente, eu devolvo aqui, sabe, a professora Rosa Ramalho. Eu só queria concluir ainda sobre a cosmoética, porque não sei se a pessoa entende o que seja cosmoética. A cosmoética, ela é maior do que a ética, né? Do que a nossa moral, a ética, tudo isso que nós... a cosmoética é a ética do cosmo e como nós, homens, na escala nominal que nós nos encontramos, junto com todos os demais irmãos e de todas as escala evolutiva, o que nós fazemos aqui é uma correspondência no cosmo. Então, há uma responsabilidade evolutiva em tudo que nós fazemos por causa dessa correspondência. Então, se a gente realmente ficar ciente, né, cada vez mais do que é a cosmoética, a importância que a cosmoética exerce na evolução, nós vamos prestar atenção principalmente às pequenas coisas que nós fazemos, porque vai haver repercussão em todo o cosmo, em nossos irmãos de outras espécies, de outras evoluções. Então, isso é muito importante que a gente possa aprender cada vez mais o que é cosmoética. Rosa. Então, as leis cosmoéticas, elas são importantíssimas para a nossa evolução. Professora Rosa, aproveitando esse gancho aí, a principiologia, segunda linha, você poderia aprofundar o princípio da incorruptibilidade na autoconscienciometria? Não sei se você falou isso ainda. Então, qual a sua vivência nessa área que você podia falar para a gente? Não fazer negocinhos conosco mesmo, né? Se estamos levando a sério a autoconscienciometria, estamos tendo devoluções sérias que todos os nossos colegas e professores, ou mesmo na nossa autoconscienciometria sozinhos mesmo, que não estamos sozinhos, estamos com consciências amigas, amparadoras, que estão junto conosco, querendo nos ajudar, não sermos corruptos, não queremos nos auto-enganar, porque estaremos enganando a nós mesmos, é um auto-engano, porque tudo que nós fazemos tem uma repercussão maior na evolução. E se queremos fazer parte desse todo, a gente tem que começar pelas coisas pequenas que somos nós, né? É isso? Rosa, deixa eu ver aqui, na síndromologia, se podia dar uma ampliada essa evitação da síndrome de Poliana? A Poliana, a síndrome da Poliana, até a Adriana, ela fez um verbete, né, sobre o polianismo, né? Não estou dizendo. Se eu fosse uma poliana como ela, estaria super satisfeita, porque ela está no mais alto grau para mim que eu possa
no caso de me espelhar como exemplo. Então, a síndrome do polianismo é aquela síndrome que dá credibilidade, a pessoa crédula, que crê em tudo, vê tudo cor-de-rosa, tudo está tão bonzinho. Então, eu passei, não sei se eu já estou livre, porque ainda tenho muito, ainda uso muito diminutivos ainda sou muito assim, até minha fala ainda precisa ter mais maturidade na fala, mas ainda eu passei por essa síndrome do polianismo. Eu não via nada feio, todo mundo era bom para mim, o mundo eu enfrentei situações na assistência que hoje eu não seria capaz de enfrentar. Eu entrava em favela, eu ia pegar meu paciente, que o taxista diz assim, agora é com a senhora, eu não entro, é com a senhora vai. Então, tudo pela síndrome do polianismo, porque achava que não ia acontecer nada comigo, que tudo estava bem, né? Então, a gente não pode, tem que ter pé no chão, tem que ter discernimento, tem que avaliar o trabalho do amparador conosco, não darmos trabalho. Eu digo até que eu fiz o meu amparador, se é que eu tinha, talvez não fosse amparador, mas virava de cabeça para baixo com as minhas peripécias na assistência, e hoje eu não faço mais isso, porque eu sei o quanto que é importante a amparologia, o serviço dos amparadores, e o quanto eles têm que fazer de responsabilidade perante o código. E a gente tem que ver isso, minimizar, sermos parte desse maxi-mecanismo como mini-peça e ajudar também toda essa evolução, ajudar os amparadores, os evoluciólogos, o serenão também, fazendo o mínimo de infantilidade possível, crescermos cada vez mais. Então, a síndrome da poliana é ser infantil mesmo na adultidade, né? É isso aí. Pois é, Rosa, nós esperamos agora mais um montão de verbetes da sua parte, um monte assim, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 107 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 10 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Adriana Tares para a Jurídica, Delmara, primeira jornada da Conscius, Luciana, imersão mental, somática e interassistencial, Will, conferência online, Apex, Shader, curso TENEPS. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje, de qualquer lugar do planeta, você pode participar da produção da Enciclopédia da Conscienciologia via internet. Você pode assistir diariamente às tertúlias, pode fazer o download da versão digital da Enciclopédia da Conscienciologia, fazer pesquisa por meio do Holoserver, você pode participar do curso Verbetografia à distância, você pode escrever um verbete e receber a supervisão dos revisores, pode apresentar também o verbete via videoconferência. Então essa integração ela é possível graças à tecnologia e em grande parte aos recursos do programa Amigos da Enciclopédia. Então o nosso convite hoje para o tertuliano e o teletertuliano é para você se tornar um mantenedor da infraestrutura do campus do CAEC, onde se produz a Enciclopédia da Conscienciologia e as tertúlias diárias. Você pode associar-se ligando aqui na recepção do CAEC, 45 35 25 26 52, ou pelo site do programa Amigos, www.enciclopediadaconscienciologia.org. É muito rápido, é muito fácil você se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidar o Colégio Invisível da Paradireitologia, em parceria com o CAEC, para a palestra que vai acontecer dentro da TARES Jurídica e Parajurídica no dia 24 de junho. 24 de junho, não é amanhã, é no próximo domingo, das 3 horas às 5h30, aqui no CAEC, e o tema será Paradireito e Convivialidade Sadia. Então, a gente se questionar o que tem de relação entre paradireito e o meu convívio com o outro.
né, a minha vida em sociedade, a minha vida com a dupla, isso tem relação com o paradireito? Se tem, qual a relação que eu posso fazer e como melhorar isso para vivenciar no dia a dia os temas da paradireitologia. Então, estão todos convidados, dia 24 de junho, tá? É gratuito e os professores são a professora Cristina, Vicentim e eu, professora Adriana. Aguardamos a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida você para participar da primeira Jornada Internacional de Consciência e Metrologia, que acontecerá em Foz do Iguaçu, de 6 a 8 de julho. Teremos 2 campos energéticos interassistenciais, propícios à identificação e superação de autoconflitos, no caminho da harmonização intraconsciencial. No site da Conscius, www.conscius.org.br, você encontrará o manual do participante, com informações sobre hospedagem, alimentação e o tipo de vestimentas próprias para a época de inverno em Foz do Iguaçu. Maiores informações e inscrições pelo telefone 45 35 25 2652. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em nome do Intercamp para convidar você para o primeiro curso de campo institucional. É o Imersão Mental Somática Interassistencial. Esse curso é um curso com campo bioenergético e vai favorecer o desbloqueio, experimentação e aprofundamento da pesquisa dos atributos mentais somáticos. O curso ele vai acontecer em Natal, nas datas entre 6 e 8 de julho. Os epicões é a professora Cristina Aracaki e o professor Rui Bueno. E para maiores informações e inscrições, teremos 3 números. Um em Natal, o 84-3211-3126. Em Recife, 81-3463-4979. E em Fortaleza, 85-3087-8076. Aguardamos você. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para a conferência online hoje da Apex. O tema será a fase acabativa existencial, com a professora Beatriz Stênios, é uma professora da Apex de Porto Alegre, ela é especialista em longevidade útil, e ela estará ministrando essa palestra hoje às 15h30. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, para vocês poderem estar assistindo. Ok? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los a participar dia 24 de junho, no domingo, do curso de TENEPS, que é o nosso mega compromisso para psico interassistencial. Vai ser um curso com o EPICOM, o professor Mário Oliveira e comigo, e nesse curso a gente vai tratar aspectos relativos a TENEPS. Então, o curso tem pré-requisitos, não é necessário você ser tenepsista, para justamente ensinar todas as dúvidas a respeito do que é essa técnica, como desenvolvê-la, o que acontece com a gente durante a preparação e no desenvolvimento da TENEPS. Dia 24 de junho, domingo, na sala da CIP no discernimento. Telefone para maiores informações, 2102-1421. Obrigado. O verbete da manhã é diagnóstico diferencial, especialidade autodiscernimentologia. Autora, professora Cristina Bassanese. Obrigada e boa tarde a todos.